Pronto, pessoal. Então, como a gente tinha anunciado, agora a gente vai para a nossa conversa, a nossa parte de perguntas na madrugada, onde sempre a gente tem um especialista aqui para tratar sobre os mais diversificados assuntos. Produção do nosso marqueteiro, do nosso gerente de marketing, Bruno Trindade. E dessa vez, Bruno escolheu um assunto importantíssimo. Como é que a gente pode fazer um empreendedorismo? Como é que a gente pode fazer um uma empresa gerar lucro e ainda assim trazer outros benefícios para a sociedade que não sejam apenas o dinheiro para os acionistas, para os chamados stakeholders. E para falar sobre isso, a gente traz uma especialista no assunto, aliás, especialista em vários temas. Mel Oliveira, que é publicitária, especialista em inovação, e ela vai me ensinar uma coisa que eu estou muito curioso, Mel, para saber o que é ESG. Eu queria saber de você o que é ESG. Mas antes de tudo, a pergunta que todo mundo está se fazendo: é possível a empresa ter lucro e trazer outros benefícios para a sociedade? Bom dia, boa madrugada, Mel. Oi, Pablo, bom dia. É super possível ter lucro e cuidar do mundo e das pessoas ao mesmo tempo. Então é muito interessante, porque todo mundo se pergunta o que é ESG, né? Essa palavra está meio na moda um pouquinho. E ESG, na verdade, ele vem do inglês, que é Environment, Social e Governance, que é ambiente, né, ambiental, questões ambientais, questões sociais e questões de governança. Governança é a parte estrutural da empresa, né? O quanto ela é transparente com seus funcionários, como é que a empresa é organizada, se ela decide as coisas de cima para baixo, o quanto de voz que ela dá aos funcionários, isso é governança. E o quanto ela cuida do ambiental, né? Como é que ela consegue produzir os produtos dela sem agredir o meio ambiente, e quanto ela é socialmente responsável, quanto ela consegue cuidar dos seus funcionários, dos shareholders, né, que a gente chama, não mais dos stakeholders, mas das pessoas que estão envolvidas, né, os clientes, os funcionários, a comunidade em geral que está ao redor do seu negócio. Então, ISG contempla esses três pontinhos, né, ambiental, social e governança. Agora eu estou conversando com Mel Oliveira, na condição de publicitária, especialista em inovação. Ela vai falar também por que a inovação é tão necessária para que as empresas, as tradicionais, continuem prosperando e que as novas cresçam com rapidez. Mas chama a atenção, Mel, que esses três pilares que você colocou, há não muito tempo atrás, eles eram praticamente desconsiderados, eram desprezados na formação do valor de uma marca, na formação do valor de uma empresa. O que foi que mudou? O que foi que fez esse paradigma ter sido modificado de lá para cá? Na verdade, o olhar social, ambiental e de governança ele já é bem antigo, viu, Pablo? Ele já tem, as empresas já têm essa preocupação há muito tempo atrás. Foi o que aconteceu. Antigamente, as empresas elas eram focadas em stakeholders, que são os investidores, né? Então, as empresas elas trabalhavam, elas rodavam para garantir dinheiro para os investidores daquela empresa. Então, quanto mais a empresa lucrasse, melhor. Com o passar do tempo, a população e os consumidores foram mudando. As pessoas começaram a olhar empresas mais conscientes, começaram a exigir uma responsabilidade social maior das empresas. Elas começaram a ver que a empresa ela tem responsabilidade sobre a forma como ela coloca o produto na rua, a forma como ela trata os seus colaboradores. Então, surgiu-se um olhar, as empresas com um olhar maior para shareholders, que a gente chama. Shareholders são, como eu falei antes, consumidores, colaboradores, todo mundo que faz, comunidade, todo mundo que faz parte do crescimento da empresa. Então, isso a população, os clientes, eles que, sem perceber, começaram a exigir uma empresa que tivesse mais esse olhar. Então, as empresas, ultimamente, elas deixaram de ser focadas em stakeholders, né, investidores, e passaram a ser focadas em shareholders. E aí, até puxando o ponto que você falou, né, mas inovação, se elas inovarem, elas não, não, não ganham, né, elas não crescem, as empresas não se desenvolvem. Muitas empresas estão usando exatamente esse olhar ESG para poder inovar. Só que tem muita empresa que está fazendo isso maquiando, sabe? Ela fala que ela faz, ela fala que ela cuida do ambiental, mas na verdade ela não cuida do ambiental. Ela só faz propaganda, porque isso está meio na moda, né? Que a gente chama de greenwashing.
Então, o que mudou, na verdade, não foram as empresas, foram os consumidores que exigiram que as empresas mudassem. Legal, e a capacidade do consumidor de perceber essas nuances e também de cobrar, né? Hoje, se a empresa, como você falou, se a empresa for apenas uma maquiagem de práticas socialmente responsáveis, fica mais fácil ser descoberta e fica mais fácil ser viralizada, não é isso, Mel? Exatamente. E tem muita empresa que faz isso muito bem, viu, Pablo? Que elas escondem, maqueiam, sabem maquiar muito bem, sabe? Então, por exemplo, digamos que uma grande corporação, ela tem um produto que é socialmente cuidadoso, preocupado, né? Que se preocupa com o ambiente. Então, é aquele único produto. Quando a gente fala em cuidar do ambiente, do ambiental e do social, é desde a cadeia de produção. Então, é desde o cara, digamos que eu venda, sei lá, que eu venda qualquer produto industrializado no supermercado. É desde a cadeia de produção, da colheita, do fornecedor que empacotou aquele produto até chegar no mercado. Mas a população não tem essa noção. Ela só olha aquele produto que está no mercado. E é muito comum uma empresa utilizar um produto que é socialmente responsável, mas todo o restante não é. Então, um departamento, um produto, ela faz aquela propaganda que é socialmente responsável, mas ela tem diversos outros problemas que a população não consegue ver. Por Um exemplo, de... você coloca um produto super responsável, faz uma campanha, mas quando você olha lá atrás, tem mão de obra escravizada. um Entendeu? dedo dela tá limpinho, mas o braço todo tá encebado, tá todo Imundo. sujo. É imundo, né? Eu estou Exato. conversando com Mel Oliveira, ela é publicitária especialista em inovação, está nos ajudando aqui no Perguntas na Madruga, está nos ajudando a entender os novos modelos de negócio, as novas formas de gerar valor para empresas e também nos dá ideia de como montar os negócios com produtos e serviços responsáveis. Eu estou vendo aqui, Mel, na sua página Mel Oliveira B, você coloca aqui inovação e impacto social. E algo muito curioso que você coloca é a outra página, essa aqui, ó, Capitalismo Consciente Nordeste, na qual é a filial nordestina da iniciativa Capitalismo Consciente Brasil. E aí eu aproveito, porque eu tive acesso a esse conteúdo do capitalismo consciente poucos anos atrás, eu aproveito para entender melhor de que maneira esse capitalismo, que tem suas necessidades de lucro para o desenvolvimento de uma empresa, para a remuneração de acionistas, para pagamento de 13º, de PL, de tudo, como é que esse capitalismo também pode ter uma faceta mais consciente? Essa união não é muito difícil de conciliar ou não? Ou já dá para a gente fazer as duas coisas? É muito interessante você falar do capitalismo consciente, Pablo. Para quem não conhece, né, o capitalismo consciente ele é uma organização americana e ele já está no Brasil há um bom tempo e eu acabei trazendo o capitalismo consciente para o Nordeste. Então, atualmente eu estou como líder aqui do capitalismo consciente no Nordeste. E o que é uma organização com fins não lucrativos, tá? O que é que a gente faz aí? A gente tenta conscientizar as empresas de que é possível unir o coração e o cifrão. E a gente trabalha com pilares, né? A gente tenta conscientizar todos os empreendedores em relação aos pilares. O pilar de cultura, uma cultura dentro da empresa, uma cultura organizacional sadia, né? Onde a gente tem a jornada de trabalho dentro do esperado, onde a gente traz nossos colaboradores de forma adequada, onde a gente tenha todos os funcionários CLT registrados. A gente também trabalha com o pilar de liderança, que é a liderança consciente. Pablo, uma coisa muito importante: nenhuma empresa ela é consciente se não for a partir da liderança. O ponto básico é a liderança. Então, não adianta você ter um monte de colaborador, um time super consciente, sabe, que quer fazer acontecer, mas o líder, o dono da empresa, o líder, ele não está comprado. Então, toda vez que a gente pensa em um capitalismo consciente, a gente começa pela liderança. O ponto principal é a liderança. Tanto que o Capitalismo Consciente, essa ONG, ela, além de vários conteúdos gratuitos que ela tem diversos livros que você pode adquirir, comprando, logicamente, mas tem diversos cursos sobre liderança consciente, que é muito interessante. Então,
Quando a gente pensa numa empresa consciente, a gente pensa numa liderança consciente. Ela é top-down, que a gente chama, né? De cima para baixo. E aí, nas redes sociais, a gente tem Nordeste, né? Então, a gente tem um time de conselheiros que está o tempo inteiro fazendo evento. A gente tem, no Brasil inteiro, líderes super conscientes. A gente tem um time muito interessante e o melhor. A gente tem grandes empreendedores da área de moda, que faz moda sustentável. A gente tem empreendedores da área de alimentos, a gente tem empreendedores sociais de uma forma geral, né? Aquele social que o core business mesmo o objetivo do negócio é ajudar questões sociais e ambientais. Então, sim, é super possível. E o mais interessante, Pablo, é que as empresas conscientes, ao longo do tempo, elas são as que mais faturam. Pode ser que Pode no não começo. parecer. É isso que Exato, eu ia pode ser que no perguntar. começo seja um pouco duro, sabe? Que seja um Isso. pouco mais difícil, mas ao longo do tempo, são elas que se sustentam, são elas que ficam ao longo da vida. As empresas, principalmente hoje em dia, as empresas pouco conscientes, elas não se sustentam muito. Em algum Legal. momento, elas se fragilizam. Tá aqui Mel Oliveira conosco aqui nas perguntas da madruga, respondendo nossas dúvidas. Ela que é publicitária e tem aí um papel importante na difusão, sobretudo aqui na região Nordeste, de práticas, iniciativas que possam transformar a maneira, digamos, o termo aí chulo, a maneira selvagem do capitalismo em uma maneira mais elaborada, uma maneira responsavelmente atuante na sociedade. Mel, eu estou com você aqui e me vem à cabeça a possibilidade de ajudar as pessoas que, por exemplo, a pessoa está assistindo agora a gente, aí diz, Pablo, eu sou consciente, eu sou uma mulher batalhadora, eu tenho boas práticas, boas iniciativas, eu quero empreender, eu quero montar meu salão de beleza, não quero mais ser funcionária e agora eu quero ter meu próprio negócio. De que maneira a Mel poderia nos ajudar com a experiência que ela tem? Quais os conselhos, quais as dicas que você daria para as pessoas que estão nessa condição? Pablo, eu acho que o primeiro ponto é não tenha medo, porque pode ser até, né, você está esperando uma resposta minha muito elaborada, mas eu acho que o primeiro ponto é não ter medo. Mas entenda muito bem, principalmente, para quem você vai vender. Esse é o primeiro ponto. Às vezes é o que a gente sempre diz, né, principalmente na área da inovação. Não se apaixone pelo seu negócio, se apaixone pelo problema que o seu negócio vai resolver. Então, se você quer abrir um salão, ou se você quer abrir uma sorveteria, uma padaria, o que quer que seja, qual é o problema que você vai resolver das pessoas que querem comprar pão, que querem frequentar um salão? Então, o primeiro ponto é entender para quem eu vou vender, entender qual é o problema que eu vou resolver daquelas pessoas. Esse é o ponto